Jair Bolsonaro é visto aos prantos, praticamente, literalmente desesperado por conta da prisão. Nesse vídeo, eu vou emitir aqui a minha opinião sobre a situação de Bolsonaro, que é muito crítica e agora ficou pior. A Folha de São Paulo tá com uma foto literalmente bombástica, que de certo modo acaba aí com todas as expectativas do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas para quem acredita nele, que vai ter uma reação. Literalmente essa foto chocou. E aí você fala assim, pô, essa foto que você tava mostrando aí, Cláudia, essa foto aqui, ó, deixa eu ver desse lado aqui. Não, não é essa foto aqui. Então eu vou comentar de uma maneira rápida e já digo mais, se você é fraco ou fraca, não assista esse vídeo, porque literalmente é um negócio assim absurdo, tá? Então a gente vai falar de uma maneira rápida. Desde já aproveita e já deixa um like aí. É o seguinte, deixa eu me apresentar, nem mexer aqui na camisa, mas enfim, vamos lá, deixa a camisa do jeito que tá aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó, seja muito bem-vindo. Sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Como já havia mencionado, já me apresentei e eu já venho falando aqui sobre o Bolsonaro já faz um tempo. Em especial, ó, nesse ano tem até um vídeo, depois eu posso até pegar o link e mostrar para vocês, onde eu falava que o Bolsonaro ia ser condenado agora e julgado em setembro. Tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, falo sobre isso. Algumas pessoas desacreditaram. Mas enfim, vamos lá. Antes de falar sobre a situação aqui atual do Bolsonaro, é importante a gente lembrar por que ele chegou nessa situação tão crítica e por que é que a Folha de São Paulo flagrou ele lá na casa dele praticamente aos prantos. Eu vou te mostrar essa foto aqui, você vai ficar até o final, provavelmente não vai concordar comigo porque esse é um canal de esquerda, mas eu vou mostrar para você a foto que tá lá na Folha de São Paulo e a Folha também, é claro, assinem lá. Mas enfim, é literalmente chocante. Mas por que é que o Bolsonaro chegou nessa situação de condenação, Alexandre de Moraes pintando e bordando, o pessoal zombando da cara dele? Em especial, você sabe que ele tá na política aí há muito tempo, falando de uma maneira bem rápida para todo mundo entender, tá? Não vem com essa de sair do vídeo não, porque olha, hein? Senão você vai ficar 27 anos... Não, Deus o livre, né? 27 anos é complicado, acho, para qualquer um. Mas vamos lá. A situação do Bolsonaro foi a seguinte, você sabe, ele entrou no mundo da política já faz um tempo e tal, até então não incomodava ninguém, as pessoas nem acreditavam nele, mas de uma maneira explosiva, de uma maneira bem complicada, ele ganhou muita notoriedade em 2018, aproximadamente ali, com Lula fora do páreo, ficou mais fácil para ele na teoria, né? Ele acabou vencendo a Haddad por uma diferença não muito pequena assim. E assim, ele foi conduzindo aí o Brasil, de certo modo, pelo menos, né? Conduzindo o Brasil, fazendo várias presepadas, essa que é a realidade, tá? Pintou e bordou durante muito tempo com a cara do povo brasileiro e... é sempre bom a gente lembrar que cada atitude, né, ela tem uma consequência, ou pelo menos tem aquela frase lá que o pessoal fala. O problema das consequências é que elas vêm. E o Bolsonaro, não sei por que cargas d'água, ele entendia o seguinte, o negócio é o seguinte, eu não tô nem aí e tal, vou continuar sendo presidente a vida toda. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, bem, eu vou ficar presidente a vida toda e dane-se, né, desculpa a expressão, chula, enfim, mas era assim que ele tratava o povo brasileiro. Só que ele esqueceu que a democracia precisa de voto para você continuar lá. E ele ainda estava pensando, pelo menos na cabeça dele, que ele ainda estava lá naquela época, que ele era deputado e pouco se importava com o povo lá do Rio de Janeiro, que o diga, né? E ele achou que ele ia pintar e bordar para sempre. Não foi bem assim. 3 meses antes da eleição de 2018, ele pintou e bordou, né? Durante todo esse tempo. 3 meses antes da eleição, ele viu que tinha algo errado, as pessoas já não estavam mais gostando dele, né? E, na realidade, nunca gostaram. Mas, enfim, preço dos produtos, de modo geral, lá em cima, carne lá, 70 conto, arroz, 50, 60, um verdadeiro absurdo. Aí ele percebeu assim, falaram pra ele, o negócio é o seguinte, se você não se ligar, o Lula vai ganhar a eleição e aí a coisa vai complicar. Só que falaram algumas pessoas e ele não deu muito ouvido. Tentou reverter na eleição. Só que aí já era tarde demais. Por que era tarde demais em especial? Justamente porque ele não cuidou da população brasileira, né? E não respeitou o povo de modo geral. Essa que é a verdade. Eu acredito que o que faltou mais ali, também da parte política brasileira, né? Que é uma parte que no Brasil não é uma parte, não é política, é necropolítica. Mas assim... o que faltou mais foi ele respeitar a população brasileira. Tratou o povo como se fosse lixo, pelo menos uma parte. Desculpa a expressão, é complicado dizer isso, mas verdade. Não deu assistência, o preço das coisas lá em cima, ficava zombando das pessoas todos os dias, muita gente sofrendo, e o pessoal guardou aquilo para a eleição. Quando chegou perto da eleição, ele perdeu ali, né? Praticamente perdeu não, né?
primeiro turno ali, ele ficou atrás do Lula e no segundo turno não tinha mais como reverter. Aí, a coisa ficou complicada, porque o pessoal falou assim, ó, é o seguinte, você vai perder a eleição, você atentou contra a democracia, chamou o pessoal lá, falou das urnas e mais um monte de coisas terríveis. Muita coisa. E aí, você vai perder a eleição. Não tem uma outra opção. Se tiver que agir, vai ter que ser agora. E na cabeça dele, ele achava assim que ia dar um jeito e ia resolver. Só que a população brasileira, uma parte dela não se importa com política, mas começaram a perceber, poxa, será que tem uma ditadura aqui vai ser uma coisa muito boa? Se 3 anos com Jair Bolsonaro já foi ruim, imagina você passar mais 20 anos, né, que foi acho que a última ditadura, né? Tem até um vídeo no YouTube que fala a noite que durou 27 anos, um negócio assim. Então as pessoas começaram a perceber e ninguém quis aquilo. E aí o pessoal não fechou com ele. Não fechou com ele e ele simplesmente foi julgado por isso. E agora está sendo aí condenado. A Folha de São Paulo pegou uma foto dele, antes de mais nada, já aproveita e deixa um like aqui, crédito todos da Folha de São Paulo. Pegou essa foto aqui, ó. Essa foto aqui parece até, né? É a foto que tá na Folha de São Paulo, tá? Parece até, como é que eu posso mencionar para você? Parece até que não é real essa foto. Essa foto aqui da Folha de São Paulo, só que os caras não iam colocar algo que é fake, né? Não é possível. Mas olha só como ele está abatido, tá? Tá literalmente abatido, chateado. E o pessoal, na pena dele, inverteram a ordem lá. Lembra daquele negócio de 72 horas? Botaram... colocaram um 7 por último e colocaram 2 no primeiro, ficou 27 anos. Zombaram da cara dele. Então, assim, isso tudo é de graça, igual um outro fanático que tava ali em uma outra rede social falando, não sei o quê. Eu já mostro a foto do Bolsonaro de novo. Mas isso tudo é de graça? Será que é literalmente de graça das pessoas terem votado contra ele? Não, né? Mais de 700 mil pessoas foram de arrasta pra cima, Bolsonaro reunia lá ou a imprensa para poder ficar esculhambando, achando que nunca ia sair. Então, aí você fala assim, tá, Cláudio, mas e aí? Por que é que prenderam ele, além desses crimes, que foram poucos? Para muitas pessoas aqui no Brasil, aqui a Folha de São Paulo fala aqui, ó, 43% da população fala que foi uma prisão injusta. E aqui, por isso que eu falei que ia ser um vídeo meio complicado. Pera aí que eu vou mostrar para você, ó. Enquanto isso, já deixa um like aqui, ó. 43% da população, né, sem noção, essa que é a realidade, um povo que não tem noção. Simples, tá? E aí você vai falar, você não pode falar isso, eu posso sim. Eu posso sim, que aqui é o meu canal, eu falo, tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Assim como todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, mas eu acho que é uma população sem noção. 43% da população... ou pelo menos assim, Bolsonaro tem apoio, prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e 43% na teoria é contra a prisão. Então, o caso aí de um cara que acho que furtou lá, não sei se pão, um negócio assim, o Fux até mandou condenar lá por anos. Então é justo, então, soltar ele? Porque se o Bolsonaro tentou dar um golpe no próprio Brasil, na democracia, que é um crime extremamente superior, infinitamente, pode soltar também. Então, o povo brasileiro parece que eles não entendem um pouco de conceito de justiça. Ele quer que a Mariazinha, que pegou lá 10 pães no mercado, e eu não estou dizendo que está certo, né? Agora, existem outras maneiras de tratar, mas ele quer que a Mariazinha... Isso é o nível do povo brasileiro. E aqui eu vou falar sem filtros. Eu não quero nem saber, eu não tô nem aí. Ele quer que a Mariazinha, que pegou qualquer coisa lá no mercado, que seja aquele furto, que seja de 50 reais, de 100 reais, ele quer que esse cara pague a vida toda lá na cadeia. Mas, no caso do Bolsonaro, aí não. Aí ele não quer. Ele quer que ele fique solto. E qual é o perigo de tudo isso? Qual é o perigo do Bolsonaro? Deixa eu pegar aqui, eu acho que deve ter algumas coisas abertas aqui, mas vamos lá. Qual é o perigo de pessoas como Bolsonaro ficarem soltas constantemente? O problema de tudo isso, né, principalmente aqui falando sobre o direito penal, e aí tem uma teoria que eu já expliquei aqui já, teoria mista e dentre outras, que ela fala o seguinte: se você não punir a pessoa que cometeu o erro ou o engano, ele vai fazer de novo, que é o caso aqui do Bolsonaro.
Se essas pessoas aqui não forem punidas, a próxima eleição que tiver, é só ter a próxima eleição, vai ser simplesmente assim, ó. Tem a eleição, nós não aceitamos o resultado e aí golpe de novo. E vai viver nesse problema constantemente, tá? Constantemente, toda a eleição. O erro, dentre outras situações do Bolsonaro, o maior erro foi não ter respeitado o povo brasileiro e tratado principalmente os pobres, os menos favorecidos, de qualquer maneira, tá? E aqui eu volto e falo, né, novamente sobre essa questão. Por que é o nível de preconceito do povo brasileiro? Por que é que os presídios estão lotados por aí? Ninguém quer dar perdão para esse povo que está lá, jogado, escanteado, né? Cometeram um erro, cometeram. Mas por que aqui no caso do Bolsonaro, que é branco, de olhos azuis, olhos verdes, sei lá, esse tem que soltar? Esse é o nível de preconceito do povo brasileiro, de um povo irresponsável numa grande parte. Aí você fala assim, Cláudio, não, mas não é assim. É assim sim, meu. Tá totalmente errado. O cara simplesmente atacou aí o povo brasileiro, o filho dele segue atacando lá o povo, recebendo salário daqui e atacando o Brasil, e as pessoas simplesmente apoiando isso. É uma verdadeira vergonha, um povo que muitas vezes, né, carece. E aqui eu poderia utilizar uma outra palavra, mas é um povo que não tem noção nenhuma sobre principalmente o conceito de política e o conceito de justiça. E aí quer que as coisas melhorem. Aí eles elegem pessoas do mesmo nível de consciência de Eduardo Bolsonaro e os caras estão lá querendo dar anistia. Então, se dá anistia... Tem até um provérbio que fala da seguinte maneira: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se der anistia para Bolsonaro e todos, dá anistia para o Joãozinho lá da esquina, dá para Maria lá da esquina, para aquela que pegou o pão, para aquela que, sei lá, que teve um furto, né, de valor aí de 100 reais, ou enfim... Agora, o nível daqui da justiça, que são injustos, né? É um povo que literalmente não tem noção, tá? Esse é o nível da consciência política do povo brasileiro. Essa que é a realidade. Então, assim, ao meu modo de ver, ainda foi pouco, 27 anos. Essa que é a realidade. Se começar aí, depois vai ter alguns benefícios para ele. Em menos de 10 anos ele pode sair. Essa que é a realidade. E fez um mal absurdo para o povo brasileiro. O pior, parece que estava... Eu não vou aqui fazer críticas a advogados porque eu não posso, tá? Mas eu fico imaginando um cara como o Bolsonaro cercado de advogados, criminalistas das melhores faculdades, especialistas em direito civil, de processo civil, né? História do direito, enfim, os caras literalmente monstros, vendo o cara literalmente traçando um caminho para a jaula e simplesmente... né, deixaram isso acontecer. Então, é uma situação extremamente complicada, mas essa que é a realidade. E o povo brasileiro ainda segue, colocando mais de 200 pessoas, porque agora ainda você fala assim, acabou. Não, não acabou. Colocaram mais de 256 deputados lá que estão lutando agora para poder dar anistia. Esse tipo de gente aí é o tipo de gente que nunca mais deve pisar lá, né? Na próxima eleição tem que simplesmente não votar nesses caras. Tiveram a oportunidade, estão querendo aí deixar o Bolsonaro livre para no ano que vem lá atacar o Brasil de novo. E ó, o pior de tudo isso é que dessa vez não deu certo. Se deixar solto, a próxima ele consegue, porque ele vai ter tempo suficiente para bolar um outro esquema e aí a casa cair. E cai não é só para o rico não, cai em especial para o menos favorecido. Vocês viram aí com quanto de tempo foi que o Bolsonaro passou aí... solto e pintando e bordando e atacando o povo brasileiro. Enfim, ó, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, aí ao lado aqui, acertei dessa vez. Segue o Pix para você ajudar o canal e a gente se fala na próxima. E obrigado aí para quem sempre ajuda a gente, beleza? Assistindo, comentando e enfim, obrigado a todos aí que acompanham o canal. Valeu!